Olá, amigos! Estamos de volta com o Luz do Evangelho para darmos sequência ao estudo do livro Religião dos Espíritos, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para discutirmos mais duas questões e que vêm engrandecer o nosso conhecimento a respeito das leis que regem o espírito imortal. A primeira pergunta diz respeito ao objetivo e a finalidade da doutrina espírita. É a questão 799, quando Allan Kardec pergunta qual é a grande contribuição que os benfeitores espirituais poderiam dar através do Consolador da doutrina espírita para que a humanidade possa melhorar. Ou seja, qual é a grande contribuição do espiritismo para o progresso da humanidade? Os benfeitores disseram que é mostrar para o homem onde estão os seus verdadeiros interesses, mas antes disso, destruir o materialismo. A segunda questão, que é a questão 148, também tem a ver com o materialismo. E Kardec vai perguntar para os benfeitores espirituais se não é estranho a própria ciência que vem descobrindo as leis da natureza, as leis naturais, levarem alguns dos cientistas ou algumas pessoas à própria incredulidade ou ao próprio materialismo, quando deveria se ter como resultado a constatação de uma divindade por trás, né? Então essas são as duas questões que nós pretendemos analisar aqui, discutir, refletir, para sedimentar em nós os ensinos dos benfeitores espirituais. E nós convidamos o nosso querido Dr. Aguinaldo para suas primeiras reflexões. Então, em se tratando dessa primeira pergunta, em que como a doutrina espírita pode beneficiar o progresso da humanidade, a resposta dos benfeitores já praticamente definiu, é acabar com o materialismo, destruir o materialismo e fazer com que a gente entenda que somos espíritos imortais e que precisamos investir nesse lado do espírito para que a gente cresça, progrida e melhore. Quando a gente começa a entender o verdadeiro sentido da vida pela doutrina, colocando que nós somos espíritos em caminhada evolutiva, que outrora nós tivemos aí um passado complicado e que hoje estamos tendo uma nova oportunidade e hoje nós podemos fazer um futuro melhor, nós começamos a investir em nós, porque antigamente se valorizava muito a vida material, as pessoas viviam como se fossem viver uma única vida. Os valores eram atinentes ao bem-estar, eu quero curtir a vida, eu quero desfrutar da vida. Então, tudo que a vida puder me ofertar, eu quero estar de posse desta oferta. Agora, a gente sabe que não é bem assim. Nós estamos aqui para crescer, progredir, melhorar espiritualmente, desenvolvendo o nosso intelecto e o nosso sentimento. Agora, as oportunidades vão surgir sempre para nós executarmos esse plano de ação, mas nós temos que estar centrados, nós temos que estar conscientes desta realidade, senão nós vamos nos perder. E quantas vezes nós queremos, estamos até fazendo comparação, buscando viver o que os outros vivem, e às vezes invejando até as pessoas naquilo que elas apresentam de bom diante da sociedade, mas ali talvez esteja a nossa queda, porque a proposta da nossa existência é esse crescimento interior, é nós trabalharmos o que nós temos de sombras que trazemos de vidas passadas, e devemos alijá-las da nossa vida, transformando em luzes, a luz do entendimento principalmente, porque a gente só vai buscar aquilo que a gente conhece. E a gente sabe que quantas vezes nós nos perdemos na trajetória do tempo. Os próprios epicuristas, que eram criaturas que queriam gozar a vida, eram pessoas inteligentes, sabiam muito bem desfrutar dessas benesses, mas focava sempre a inteligência como sendo o plano máximo da vida. E essa vida seria
beneficiada pela inteligência. Tudo bem, a gente sabe que a inteligência é muito importante para que a gente possa usufruir da vida. Mas o que é que nós estamos buscando de conhecimento? Aquilo que vai nos construir ou aquilo que vai nos conspurcar? E a gente tem que ajudar, não só pelo nosso exemplo, como também pela divulgação daquilo que nós já entendemos, para facilitar a vida das outras pessoas. É interessante essa questão que o senhor levantou, que é a questão do pensamento de uma única existência, né? Até a chegada do Senhor Jesus aqui na Terra, as pessoas viviam justamente com esse pensamento. Viver de tal forma preso à lei de Deus, que constava do Velho Testamento, para ter direito ao céu, né? Para ter direito a uma vida já de tranquilidade máxima no céu. Com a chegada do Senhor Jesus, as coisas começaram a se modificar, porque ele vai tirar a gente da materialidade e levar a gente para a subjetividade, apresentando para nós outros o sentimento por excelência, que é o amor. E o Senhor Jesus vai utilizar em algumas oportunidades, ele vai se utilizar da comparação, né? Para que a gente comece a pensar em outros termos. Então ele vai falar, por que andais preocupados com o dia de amanhã? Cada dia basta seu mal. Não, olha as aves do céu que não plantam e não colhem, e Deus as alimenta, muito mais fará por vocês homens, né? Por que andais preocupados com o que vão vestir e com o que vão comer, né? E com o que vão experimentar na vida? Porque nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. O Senhor estava começando a tirar nós outros da materialidade bruta para o pensamento subjetivo, que é do campo do Espírito. E quando ele conversa então com Nicodemos, ele vai deixar muito clara a necessidade que nós temos de viver várias vidas para atingir aquilo que se conhece ou que se chama por reino dos céus, né? Nós teremos que passar por diversas existências e justamente combatendo a predominância do materialismo em nós, a predominância do corpo material sobre o espírito, que é o ser pensante. E isso a gente só vai começar a perceber claramente a partir de Jesus. Mas ele também não disse tudo. Então ele ainda falou que nós precisaríamos conhecer outras coisas para atingir a liberdade. E essas outras coisas seria dita pela doutrina espírita. E a doutrina espírita, então, representando o Consolador prometido que o Senhor vaticinou, ela vem tirar definitivamente nós outros da materialidade, mostrando que os nossos verdadeiros interesses estão sempre na vida futura, ou no futuro, porque é lá no futuro que a gente vai colher aquilo que a gente está plantando agora. Então, se eu planto viciações e paixões para satisfação, né, do corpo físico, eu não progrido espiritualmente e vou ter consequências drásticas, graves, no meu próprio perispírito e nos corpos físicos futuros. E nós estamos aprendendo isso com a doutrina espírita agora, né? Essa própria questão que o doutor levantou dos epicuristas é interessante, porque Epicuro, que é o criador do pensamento epicurista, ele não disse para nós nos excedermos. Ele dizia que é perfeitamente natural vivenciar os prazeres que a vida nos dá, mas com comedimento, com equilíbrio, com controle sobre eles, né? O que seria controlar as nossas viciações e as nossas paixões. Mas nós outros, mais interessados naquilo que é sensação corporal, aquilo que é sensação fisiológica, a gente também foi desvirtuando o ensino. E a gente acaba por abusar, que contraria, nesse ponto, a lei de conservação, que é uma das leis que rege a vida dos nossos espíritos. E em lei de conservação, no livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos ensinam que todo excesso é prejudicial ao espírito em última instância, porque o que é prejudicial ao corpo físico acaba por resultar em tarefas e consequências ruins para o espírito mais à frente, se não encurtando a vida em que se está, também prejudicando a próxima existência, porque toda deformidade moral acaba deformando também o perispírito que nós teremos à disposição para moldarmos um novo corpo à frente. Então, mais do que nunca, nós que somos conhecedores mínimos da doutrina dos espíritos, da realidade espiritual, precisamos trabalhar para divulgar, para raciocinar, fazer com que as pessoas raciocinem no sentido de que somos seres espirituais numa vida corporal.
né? É disso que se trata, de uma conscientização, e nós podemos ajudar as pessoas não só através do ensino, mas principalmente através do exemplo. Lembrando que Emmanuel faz uma comparação muito interessante a respeito do que significa a materialidade ou materialismo em nossas vidas. Ele considera que a nossa mente é um campo muito fértil e que, às vezes, nós maculamos esse campo como se fosse um câncer, uma neoplasia. Quando a gente procura viver esse lado da materialidade, nós vamos desenvolver em nós verdadeiros cânceres mentais e que vão fazer com que nós desenvolvamos atitudes infelizes, como a crueldade, como a desumanidade, o orgulho, o egoísmo, a presunção, a prepotência. E isso vai minando o nosso mundo íntimo. Nós vamos ficando criaturas acerbas, criaturas, vamos dizer, cáusticas, porque nós estamos trabalhando contra a proposta do Cristo. Então, fica aí essa análise profunda sobre o nosso psiquismo agredido pelos nossos comportamentos. Então, o que nós deveríamos fazer? Primeiro, ter o conhecimento, porque tudo começa a partir do conhecimento. À medida em que a gente conhece, é o que o Cristo diz: conhecereis a verdade e ela os libertará. Nós só vamos ficar livres dessas mazelas da alma que comprometem o nosso mundo íntimo, nos alinhando com a proposta de Jesus. E qual que é a proposta dele? É o bem, é o amor ao próximo, é a compaixão, é a caridade de uma maneira mais estuante. E incompatibiliza todo esse comportamento proposto por Jesus com o materialismo, com a materialidade. Se nós queremos investir no lado da espiritualidade, nós temos que dar um basta no lado da materialidade. Por quê? Senão nós vamos ficar reféns. Tudo aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher depois. E é muito importante que nós estamos já para saldar alguns débitos, como é que nós vamos conseguir dar um avanço espiritual se nós não conseguimos nem saldar os débitos? E ainda, se saldamos um pouco, criamos outros. Então é muito importante que a gente procure vivenciar o lado do espiritualismo, aquilo que vai contribuir para o nosso progresso espiritual. E como o Navarro colocou, Jesus é o modelo, é o guia, nós não temos outro a seguir. Temos tantos avatares que vieram aí nos fazer essa proposta de crescimento espiritual, mas Jesus é o ponto máximo. Ele deixou isso muito claro: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos que conhecer mais essa proposta de Jesus e fazer com que a gente possa curtir o lado da materialidade, porque esse lado existe em nossa vida. Não temos como abster-nos dessa vivência da materialidade, porque o mundo é material, esse mundo nosso é totalmente material. E nós temos que viver aqui nesse mundo, mas de uma maneira ordenada, com bom senso, com equilíbrio, porque senão nós vamos nos comprometer e depois teremos consequências. Já estamos aqui num planeta que já é complicado, de expiação e provas. Isso significa que somos espíritos imperfeitos. E nós temos que nos trabalhar para atingirmos amanhã o patamar de uma condição mais elevada. E se não fizermos um investimento muito forte em nós, vai ficar muito complicado. Eu vejo tantas pessoas que criticam, por exemplo, as religiões. As religiões são importantes para nós, super importantes para nós. Cada um tem o seu segmento, tem a sua maneira de divulgar a proposta de Jesus, principalmente, mas tem outras filosofias que também divulgam coisas boas, do bem. Então, precisamos trabalhar as nossas crianças desde o começo, para que elas venham se defrontar com uma realidade transcendente do espírito, porque se nós não tivermos esse conhecimento do valor da alma, nós vamos voltar só para aquilo que o mundo nos oferece a priori, de imediato. E aí mora o perigo, porque nós vamos ter dificuldades mais tarde de lidar
com aquelas discrepâncias que nós mesmos criamos para nós. Não alinhamos com as coisas crísticas e ficamos depois presos nisso, principalmente quando tem um enfoque mental, e não conseguimos nos desvencilhar. Então é muito importante que a gente trabalhe em cima das crianças. Para isso existem os livros, existem os jornais, hoje a televisão. Tem milhões de mecanismos que a gente pode auxiliar as pessoas, no sentido de que elas também venham conhecer o verdadeiro sentido da vida, acabando com a materialidade, desenvolvendo o espiritualismo e aproveitando o máximo que a existência nos possibilita. Estendendo o assunto, nós então vemos a questão 148, né, repetindo o que dissemos no início das nossas reflexões, se não há de se espantar, Kardec questiona os benfeitores, daqueles que buscam, os cientistas que buscam e conseguem conhecimento acerca do mundo material, se esses, e tem como resultado o ateísmo, né, a descrença num poder superior, numa inteligência suprema. Não. Há um desvio aí, há um desvio. Evidentemente que é levado em consideração esse desvio em função da maturidade espiritual daquele que está buscando. Ora, se nós prestarmos atenção, sempre a causa está à frente, porque tudo aquilo que se descobre mostra cada vez mais a inteligência da causa, porque não há causa não há efeito sem uma causa. Então, quanto mais a gente descobre um efeito material, uma lei, mais isso deveria engrandecer os nossos espíritos. Mas percebamos, meus amigos, nós temos avançado muito e muito mais nesses últimos 2 séculos na questão da materialidade, do conhecimento, da ciência mesmo e do resultado prático, que tem trazido muito conforto para nós outros, muitas facilidades materiais no campo da tranquilidade física, no campo da ciência médica, no campo da farmacologia, mas tudo isso não tem dado para nós a tranquilidade de espírito. Nós temos um progresso enorme materialmente falando, cientificamente falando, mas isso não tem sido traduzido para nós outros em tranquilidade íntima, né? E daí o que nós temos visto muito no mundo de hoje, e é uma preocupação já incluindo aí da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para os casos de depressão, para os casos de suicídio ou tentativas de suicídio, para as vidas vazias, como propõe a psicologia de Joana de Ângeles, né? Nós nos envolvemos tanto na materialidade que nós não satisfazemos aquilo que é constante do nosso próprio programa reencarnatório. Percebamos do que se trata. Nós reencarnamos para buscar a perfeição, ensinam os benfeitores. Mas a perfeição moral, se nós abrirmos mão dessa perfeição moral, das experiências que nos dão a perfeição moral, e aí inclui-se a abnegação com relação às coisas materiais, né, nós acabamos por enveredar numa vida de consumo, ou numa vida que não vai dar nenhuma explicação íntima ou conforto íntimo para nós outros. É a tal da vida vazia. Nós vamos correr o tempo todo para lugar nenhum, vamos ficar baratinando nessa ou naquela circunstância, nesse ou naquele vício, nessa ou naquela satisfação corporal, e negando a existência da divindade. Negando a existência da divindade, nós estamos negando a nossa própria condição existencial, porque se não existe divindade no frigir das coisas, né, nós também não existiríamos, porque não é efeito sem uma causa. E é preciso pensar nisso. O materialismo, ele é decorrente da falta de raciocínio no campo da realidade subjetiva. Hoje, tantos fenômenos são explicados à luz da reencarnação, tantos fenômenos são explicados, inclusive, por meios científicos, né, que é outra vertente da ciência, mas ainda assim haverá aqueles que negam a existência de Deus. Mas por que Deus permite isso? Porque Deus tira proveito até mesmo das calamidades que nós provocamos, que nós produzimos e nos inserimos. Porque lá na frente a gente vai perceber as consequências e aí a gente vai ter um impulso para correr atrás daquilo que precisa ser feito. Nós estamos vivendo um mundo muito ansioso, de ansiedade. Exatamente porque as pessoas não se ativeram à proposta crística para deixar cada dia com o seu problema. Nós temos que focar, porque tudo começa na convergência. Se nós queremos crescer, progredir espiritualmente, nós temos que ter uma convergência. É isso que eu quero para mim. Eu estou aqui para isso. Então,
eu vou fazer tudo nesse sentido. Mas para que eu possa lograr esse sucesso, eu preciso ter vontade, porque senão nós vamos ficar sempre no Maria vai com as outras, vamos dizer assim, todo mundo faz, eu também posso fazer, todo mundo pensa assim, eu também penso. Não, eu acho que nós precisamos ter uma vontade de mudança, e senão vai ficar sempre, eu nasci assim, vou morrer assim. E para que a gente mude verdadeiramente, além dessa convergência da ação, é importante, da vontade, é importante a nossa ação. Buscar recursos de onde a gente possa amealhar conhecimento para que a gente execute o plano de ação. E daí vem o último elemento, que é a competência que a gente vai conseguindo por esse trabalho contínuo que a gente vai fazer. Como as pessoas estão muito ansiosas hoje, eles praticamente vivem no dia de amanhã. Nós estamos atravessando o século da ansiedade. As pessoas estão deixando de focar para ficar preocupadas com amanhã. E às vezes até com medo, vamos dizer assim, do nada que vai acontecer através da morte. Mas nós sabemos que não existe morte, existe vida. Vida aqui, vida no plano espiritual. E para que a gente aproveite bem essa nossa vida com vistas à imortalidade, nós precisamos investir no nosso espírito, fazendo uma transformação do nosso espírito. Agora, como está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, como é que a gente consegue isso? Não conhece a ti mesmo. Então, nós precisamos estar tendo a transparência, a verdade que é exarada pela nossa consciência dos nossos valores. Aquilo que eu já tenho adquirido de valor é aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu tenho facilidade de já adequar à proposta divina é aquilo que eu tenho dificuldade. E um dos grandes problemas nossos ainda é o orgulho e o egoísmo, que a gente ainda tem muito arraigado no nosso espírito. Então, vamos trabalhar. Se nós somos egoístas, vamos começar a doar, a desfazer um pouco da nossa potencialidade de aquisição. Tem muita coisa que nós não usamos, não precisamos de tudo isso, vamos abrir mão de alguma coisa, vamos doar, vamos nos preparar para esse desencarne que vai acontecer na nossa vida, e sabendo que nós não vamos levar nada, aquilo que nós vamos levar é o que nós doarmos. Então vamos procurar abrir mão um pouco mais da materialidade e enfocar a espiritualidade, focar a nossa transformação espiritual, que é fundamental para estarmos cumprindo o desiderato da nossa estada na Terra, que é o nosso progresso espiritual. Existe um adágio popular que diz que quem não vai pelo amor, vai pela dor. O que significa dizer para nós outros que nós podemos, e o próprio Livro dos Espíritos vai falar sobre isso, nós podemos pegar gosto por aprender incluindo aí pela experiência alheia, ou vamos ter que aprender por experiência própria. A experiência própria, quando a gente não busca com as ferramentas certas, vão trazer, evidentemente, muitos resultados negativos, doloridos. Como nós estudamos na primeira questão das reflexões de hoje, que o Espiritismo tem para contribuir para o progresso da humanidade, esclarecendo onde estão os nossos verdadeiros interesses, nós percebemos aí que é uma questão de inteligência. Está no campo da inteligência, nós buscarmos conhecimento, buscarmos os porquês da vida, buscarmos o porquê que isso acontece comigo assim e acontece com outro diferente, buscar com as experiências da materialidade da natureza humana resultados para a gente balizar o nosso. É preciso raciocinar. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer para nós outros que se nós permanecermos nas palavras dele, nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, mas aí então a gente conheceria a verdade que haveria de nos libertar. Então não há liberdade espiritual senão pelo conhecimento. E o conhecimento a gente adquire não só pelo esforço próprio, quanto adquire pelo esforço alheio. Então é a hora de nós prestarmos atenção. Mas o doutor Aguinaldo levantou a questão primordial, é preciso conhecer a gente mesmo, olhar para dentro da gente.
Quais são as nossas atitudes comuns? Quais são as nossas atitudes repetitivas? De que forma nós temos impactado na vida alheia? De que forma nós gostaríamos que as pessoas impactassem na nossa? Porque o Senhor Jesus disse isso, né? Fazer por os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E dessa forma nós vamos produzindo alegria de vida, felicidade na vida alheia e, consequentemente, nós teremos direito a receber a mesma coisa. Tudo isso está no campo da subjetividade, mas é preciso querer, é preciso desejar, é preciso ir em busca. Essa é uma atitude inteligente, porque tudo aquilo, e voltamos à questão popular, né? Tudo aquilo que nós não fazemos com a cabeça inteligentemente, o corpo vai padecer. Pensemos nisso, meus amigos, e decidamos definitivamente buscar as coisas do Espírito, porque somos espíritos e nós estamos nessa vida material para descobrir isso e acelerar o processo de progresso para atingirmos um estágio de felicidade cada vez mais amplo, como é desejo de todos. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.